Beleza? Vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. Hoje a gente vai desvendar a manutenção centrada em confiabilidade, ou para facilitar a MCC. E olha, isso aqui não é só um manual de regras, não. É uma verdadeira mudança de mentalidade. É o caminho para a gente sair daquela correria do dia a dia e passar para uma estratégia que de fato mantém tudo funcionando como um relógio. Para a gente começar, tem uma pergunta que parece simples, mas é a base de tudo. Seja em casa, no trabalho, numa fábrica gigante, por que as coisas quebram? Por que elas param de funcionar? Entender a causa raiz das falhas é o primeiro e talvez o mais importante passo para a gente parar de ser pego de surpresa. E aí a gente cai num dilema que, nossa, muita gente vive na pele. De um lado tem a manutenção reativa. Sabe o que é isso? É basicamente viver para apagar incêndio. É um ciclo vicioso, super caro, arriscado e, o pior, totalmente imprevisível. Do outro lado, a gente tem a abordagem estratégica. O foco é em prevenir que os incêndios comecem. E o resultado? Bom, aí é outra história. Custos otimizados, riscos controlados e, o que todo mundo quer, altíssima disponibilidade dos equipamentos. Então, como é que a gente sai dessa cilada? É aí que entra a filosofia da confiabilidade. A MCC, como eu disse, não é uma receita de bolo, é um jeito de pensar. E para esse pensamento não ser baseado em achismo, ele se apoia em algo muito concreto: dados. Dados que vêm da chamada análise RAM. Olha, a beleza da coisa está na simplicidade dessa definição. O foco da MCC não é consertar a máquina em si, mas sim garantir a função da máquina. O que esse equipamento precisa fazer e como a gente garante que ele continue fazendo isso. É essa mudança de perspectiva que vira o jogo. A pergunta não é como consertar, é como garantir a função. Tá, mas como a gente garante essa função de forma inteligente, sem ser no chute? Aí que entram os números. A análise RAM é o grande pilar que sustenta a MCC, porque ela traduz o desempenho de qualquer equipamento em 3 conceitos que são fundamentais: confiabilidade, disponibilidade e manutencibilidade. O primeiro pilar é a confiabilidade. Pensa nela como a robustez do equipamento. Qual é a chance dele rodar por um mês ou um ano sem dar nenhum tipo de problema? O nosso objetivo aqui é esticar ao máximo o tempo médio entre as falhas, que é o famoso MTBF. A gente quer que as quebras se tornem eventos cada vez mais raros. Depois vem a disponibilidade, porque, vamos combinar, de que adianta ter um equipamento super robusto que quase nunca quebra se ele está sempre parado para uma revisão que demora uma eternidade? Disponibilidade é a métrica que, no fim das contas, mais importa para a produção. É a porcentagem de tempo que o ativo está, de fato, pronto para produzir. O foco aqui é maximizar o tempo de atividade. E, para fechar o trio, a manutençabilidade. Sendo realista, uma hora ou outra, alguma coisa vai dar problema, né? A questão é, quando a falha acontece, com que rapidez a gente consegue colocar tudo de volta nos eixos? Isso vai depender de ter a peça certa no estoque, uma equipe bem treinada, um projeto que facilite o acesso. O foco aqui é esmagar o tempo médio para reparo, o MTTR. E aqui a gente vê como tudo se encaixa perfeitamente. A disponibilidade, que é o nosso grande objetivo, é uma consequência direta da confiabilidade, ou seja, quanto tempo a máquina opera sem quebrar, e da manutencibilidade, que é o quão rápido a gente conserta quando ela quebra. O pulo do gato aqui é entender que a gente precisa trabalhar nas duas frentes. Não adianta só ter uma máquina que não quebra se, quando isso acontece, levar dias para resolver. Beleza, já entendemos a filosofia, os conceitos, os dados, mas e na prática? Como isso funciona lá no chão de fábrica? A MCC nos dá um roteiro, um passo a passo lógico que se baseia em 7 perguntas fundamentais. E isso serve para analisar qualquer equipamento, desde uma bombinha d'água até a turbina de um avião. Esse processo é quase um trabalho de detetive. A gente começa definindo o básico. O que esse ativo faz? Quais são as funções dele? Depois, a gente mapeia todas as formas que ele pode falhar em cumprir essas funções. E o que causa essas falhas? Aí vem a análise das consequências. O que acontece quando falha? É algo grave que afeta a segurança ou é só um pequeno inconveniente? Com base nisso, a gente decide o que dá para fazer para prevenir. E, por fim, se não der para prevenir, qual é o nosso plano B? Responder essa sequência de perguntas de forma sistemática é o coração da MCC. Então, na prática, depois de fazer toda essa investigação e entender os modos de falha e as consequências, a gente precisa escolher a ferramenta certa para cada trabalho. A MCAD não diz para usar sempre a mesma chave de fenda. Pelo contrário, ela nos ajuda a montar uma caixa de ferramentas bem completa e, mais importante, a saber exatamente qual delas usar em cada situação.
Agora, antes de abrir essa caixa de ferramentas, atenção aqui, porque esse conceito da curva PF, ele muda o jogo. Essa curva mostra como um defeito evolui com o tempo. O ponto P é o momento em que a falha se torna detectável. Pode ser uma vibração diferente, um ruído, um aquecimento. O ponto F é quando o equipamento para de funcionar de vez. Esse intervalo entre P e F é a nossa janela de oportunidade de ouro para agir de forma planejada sem correria. E aqui estão as 3 principais ferramentas da nossa caixa. Pensa num médico. A corretiva é a cirurgia de emergência depois que o acidente aconteceu. A preventiva é aquele check-up anual agendado, mesmo que não haja nenhum sintoma. E a preditiva? A preditiva é usar exames de imagem como ultrassom e termografia para ver o problema se formando lá dentro e agir no momento exato em que for necessário. Então, a pergunta de $1 milhão é qual ferramenta usar e quando? A corretiva, que é basicamente deixar quebrar para consertar, é uma estratégia válida para um item de baixa criticidade, onde o conserto é mais barato que a prevenção. Pensa numa lâmpada. A preventiva faz todo sentido quando a gente conhece o padrão de desgaste, como a troca de óleo do carro. Já a preditiva é a estrela do show para os ativos críticos, onde uma falha inesperada é um desastre, e claro, onde a gente consegue detectar aqueles sinais de alerta. E tem uma quarta ferramenta que às vezes fica meio esquecida, mas é crucial: a manutenção detectiva. Ela serve para aquelas falhas que não dão sinal nenhum, as falhas ocultas. Por exemplo, como a gente sabe que o airbag do carro vai funcionar na hora da batida? Testando. É exatamente isso que a detectiva faz. Ela verifica periodicamente se os sistemas de proteção, como alarmes e geradores de emergência, estão prontos para agir quando forem necessários. Ao combinar todas essas ferramentas de forma inteligente, seguindo a lógica da MCC, os resultados começam a aparecer. E fica claro por que essa mudança de uma postura reativa para uma proativa vale tanto a pena. Não é só uma questão de organização, é uma decisão de negócio que traz benefícios muito, muito concretos. E os benefícios são nítidos, os custos são otimizados, porque a gente para de gastar tempo e dinheiro com manutenções que não agregam valor nenhum. A disponibilidade aumenta, o que se traduz diretamente em mais produção. A segurança melhora drasticamente porque o sistema nos força a olhar primeiro para as falhas mais perigosas. E, talvez o mais importante, a gente passa a tomar decisões transparentes e baseadas em dados, não em achismos. Essa citação resume perfeitamente a jornada. É uma transformação, antes de tudo, cultural. É sair do caos, do conserta quando quebra e entrar na inteligência de uma operação proativa, onde cada ação de manutenção tem um porquê muito claro e justificado. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para a própria realidade, para o dia a dia da operação, a manutenção tem sido uma equipe de bombeiros, sempre correndo para o próximo chamado, para o próximo incêndio, ou tem sido uma equipe de engenharia, planejando e construindo um futuro com cada vez menos incêndios para apagar? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.